E aí galera, tranquilo aí, Paulo Cheng aqui. E sempre gosto de dizer que o Brasil é o país das tragédias. Pense num país onde é assolado por inúmeras tragédias. Eu não falo aqui de tragédias naturais, terremotos, tsunamis, vulcões, enfim, nada relacionado ao tempo, ao clima, mas tragédias humanas. E mal a gente respira de uma, já entra outra, né? Mal conseguimos respirar de Brumadinho, né? Aquela tragédia sem precedentes, né? em nossa história, pelos quais os desdobramentos ainda continuarão de forma nefasta por muito tempo, muitas vidas que se perderam ali, fora o saldo negativo ecológico enfim, tudo que você possa imaginar aconteceu ali, né? Negligência humana. E mais uma vez, né, outra tragédia aí, 2 dias atrás, foi ontem, foi anteontem, a situação lá do ato terrorista e das mortes no colégio de Suzano, né, São Paulo, onde aqueles 2 vermes canalhas entraram lá e saíram atirando a esmo, né. E não bastasse aquilo, mais uma notícia ruim ontem, o STF, de uma forma criminosa, bandida, tenta fazer uma manobra lá, tentou não, fez uma manobra criminosa lá e tirou a competência da Lava Jato, da esfera federal para o eleitoral, né? Então é incrível, né? No Brasil ele é assolado por tragédias. E no dia da tragédia de Suzano, eu até tentei fazer um vídeo. Naquele dia eu tinha passado bom tempo do dia sem mexer em redes sociais, mexi o mínimo possível. E quando eu recebia um vídeo, alguma coisa assim relacionada àquilo ali, fui procurar pescar, né? E fui pesquisar e vi que o negócio era sério, né? Mais uma tragédia ali envolvendo loucos, bandidos e criminosos armados, diga-se de passagem, armas ilegais, cometendo assassinatos, né? E fui procurar pescar ali. Numa das matérias eu entrei lá e fui ver os comentários para poder me inteirar de mais informações, porque tudo era muito novo para mim. E eu me deparei com um comentário, no mínimo, canalha. Aquilo ali subiu o meu sangue lá para a cabeça, onde um sujeito lá, né, tentando atrelar aquela situação de Suzano a Bolsonaro, né, e o sujeito coloca lá: agora sim estamos vivendo os efeitos do governo Bolsonaro. E o sangue subiu para a cabeça. Eu respondi, né, de uma forma ácida, de uma forma revoltante, né, expondo ali toda a minha indignação. Eu perguntei se a mamãe daquele sujeito estava bem e perguntei qual a relação que o Bolsonaro tinha a ver com aquela tragédia, e chamei o cara de canalha e desci o verbo. Geralmente eu não entro nesse mérito, faz muito tempo que eu não entro em discussões, em postagens, para me envolver com polêmicas. Já fiz muito isso, né, ao ponto de ser muitas vezes até bloqueado no Face por falar algumas verdades sobre o Islã. Já passei um mês bloqueado no Facebook por falar algumas verdades sobre o Islã. Então, de um tempo para cá, eu só tenho só tenho postado algumas coisas, alguns pensamentos meus, alguns pontos de vistas no meu Face, na minha página, no meu feed de notícias, né? E não visito a página de ninguém,
não visito postagens de ninguém para comentar, somente de amigos meus mesmo, íntimos, no qual eu me sinto à vontade para comentar, mas a maioria eu respeito, eu deixo para lá. Se eu não concordar, eu ignoro, né? Mas continuo mantendo ali o relacionamento. Mas em relação a essa tragédia de Suzano, eu vi muita canalice, tanto direta quanto indireta, gente querendo atrelar de alguma forma aquela situação lá a Bolsonaro, né? E outras falando, levantando, trazendo à tona a questão da flexibilização da posse de armas que foi feita por Bolsonaro e o Estatuto de Desarmamento e tudo mais, né? E muitas teorias, muita gente aí fuçando, pesquisando, a polícia fuçando aí a vida daqueles dois sujeitos, um adolescente e um cara de 25 anos. Antes deles cometerem, entrar naquele colégio, passaram lá na loja do tio deles, de um deles, matou o tio, provavelmente por desavença, roubou um carro e foi pro colégio e cometeu aquela atrocidade lá. E, como sempre, muita gente tentando entender o porquê, o motivo pelo qual ou pelos quais levaram esses jovens a cometerem tamanha insanidade, tamanha sandice. E muita gente aí tem culpado bandas de rock, né? Muita gente tem atrelado isso aí indiretamente a bullying que eles tenham sofrido porventura no colégio, famílias desestruturadas, né? Que mais? N coisas, né? Tentando, né, estabelecer ali uma causa e efeito, ou alguma coisa secundária que tenha levado aqueles jovens a cometerem isso. Os jogos, se eu não me engano, eles jogavam Free Fire, eu acho que o nome é esse, Free Fire. Eu detesto o jogo, então não me ligo muito nisso. E uma coisa semelhante aconteceu com Columbine, né? Visto também que esses jovens também se inspiraram naqueles eventos lá dos Estados Unidos. E em Columbine, em 99, nos Estados Unidos, né, descobriram que um daqueles jovens lá que entrou no colégio e saiu atirando e matando a esmo, né, era adepto de um jogo violento. Então nos Estados Unidos foi proibido esse jogo. Não sei se de lá para cá revogou-se isso, mas aqui também parece que aconteceu a mesma situação, né? Eram adeptos a jogos e tudo mais, né? Mas o que me incomoda em situações como essa é justamente as pessoas quererem tirar o foco do que realmente é importante e da própria realidade em si e tentar desviar esse foco, como se a culpa fosse de um jogo que o cara estava jogando, influenciou a mente dele ao ponto de o cara sair, premeditar aquilo ali, pegar uma arma, né? E um machado também, né? Que mais? Parece que foram armados com arma de fogo, um arco e flecha, um machado, alguma coisa assim. E de repente naquele jogo influenciou, ou porque o cara sofreu bullying e o cara foi lá e se vingou, né? Mas em nenhum momento a grande mídia e boa parte da população, né, que está postando muita besteira em relação a isso, se atinou, se atentou de que aquilo ali foi cometido por eles, porque são canalhas, porque dentro deles havia uma índole criminosa. Eles cometeram aquilo não foi por influência de A, B ou C. Cometeram aquele ato canalha e criminoso porque eram bandidos, tinham uma índole perversa, vil, má, nem mais nem menos. Então tentam tirar o foco do que realmente é. Então, como sempre, né, isso virou moda e rotina, né, descriminalizar o criminoso e vice-versa, né, e tentam atrelar isso aí a N coisas ou qualquer coisa que estejam relacionados ao entorno dele ou passado daqueles jovens. Não, eles cometeram aquilo ali porque eram criminosos, bandidos, terroristas, nada mais, nada menos, porque eram pessoas más, cometeram aquele ato ali porque quiseram,
não sofreram nenhum tipo de pressão, não foram obrigados compulsoriamente ou levados a fazer aquilo ali por A, B ou C. Cometeram aquele ato porque quiseram. E as pessoas ficam aí batendo cabeça, discutindo, tentando pegar esse fato aí e fazer palanque político, ideológico. A nossa nação perdeu o senso, tá entendendo, da realidade. Perdemos a sensatez, perdemos a capacidade de olhar as coisas como elas são. Isso se deve a N coisas. N coisas. Vivemos uma geração idiotizada e não conseguimos enxergar as coisas como realmente elas são. E mascaramos e tentamos enxergar, fantasiar as coisas. Aqueles jovens eram bandidos. Assim acontece também com criminosos. Geralmente a mídia coloca aí os criminosos porque o cara sofreu bullying, ou porque o cara era favelado, era pobre, não tinha oportunidade e por isso saiu com arma para assaltar, para matar, para cometer assaltos e tudo mais. Então geralmente a sociedade tem seguido por esse caminho nefasto, enganoso. Aí tentam se colocar tenta se colocar a culpa em qualquer outra coisa e nunca na pessoa que cometeu o crime, nunca no bandido, nunca no criminoso. Sempre a culpa é de alguma coisa, né, externa e nunca da pessoa, nunca da índole criminosa e bandida. Incrível. Isso também dói pra caramba. Não só o fato de a gente ver situações como essas, porque foram ali 8 famílias destruídas, destroçadas, que levarão a perda dos seus entes queridos para o resto da vida. Fora as outras pessoas ali que estavam naquele momento ali, que saíram feridas ou abaladas psicológica e emocionalmente, que levarão esse trauma, essas sequelas emocionais para o resto de suas vidas. Fora esse fato, em lidarmos com isso, em nos entristecermos com isso, a gente ainda vê um monte de gente debilóide postando merda aí. Ah, vão se fuder, porra. Me perdoem aqui o palavreado chulo, não sou adepto a isso. Mas às vezes os palavrões saem de mim como se fossem interjeições de raiva, de asco. Idiotas. Ficam postando besteira. O que é que Bolsonaro tem a ver com aquela tragédia? Nada. O que é que as armas legais têm a ver com aquele ato? Nada. Até porque a arma que aqueles sujeitos estavam lá era ilegal. Compraram no submundo. É o que acontece com a maioria dos bandidos, a esmagadora maioria dos bandidos. As armas deles são armas ilegais. Não tem nada a ver com as armas legais. É revoltante, muito revoltante. Que país é esse, onde as pessoas se idiotizaram a tal ponto de não enxergar o óbvio? Incrível, incrível. Eu faço esse vídeo aqui, estou fazendo esse vídeo com um desgaste emocional tremendo, porque eu já me cansei. É muita coisa ruim, é muita coisa troncha, é uma mentalidade idiotizada, reinante, generalizada que vivemos em nossa nação, onde não conseguimos enxergar o óbvio. As pessoas estão tapadas, os olhos das pessoas estão obscurecidos, cegos por ideologias, por babaquices, por más interpretações. Elas não conseguem enxergar a realidade como elas são e começam a divagar e começam a falar besteira. Incrível, incrível. Outra coisa ruim aconteceu ontem também. Mais uma vez o STF. Para finalizar aqui esse vídeo, eu vou falar mais uma vez sobre o STF.
e haja saco. Esse grupo criminoso chamado STF, aqueles juízes togados lá, bandidos, criminosos, canalhas, que mais uma vez mostraram que são totalmente contra a nação brasileira, que conspiram contra a nação, a sociedade brasileira. E numa manobra ali maquiavélica, tiraram a Lava Jato da competência do governo federal, que estava dando certo, está prendendo pessoas. E olha que os crimes da Lava Jato não são crimes bobos, não. São crimes muitas vezes supranacionais. Desvio de dinheiro, corrupção, caixa 2 em níveis astronômicos. O que o PT fez em nossa nação foi algo sem precedentes, não somente em nossa história, mas na história da humanidade. Foi um dos maiores esquemas criminosos, o maior, e que já se viu. Mas antes do PT se roubava, sim. No Brasil sempre houve corrupção. Creio que desde que nascemos, há 500, 600, 500 e poucos anos para cá, sempre houve corrupção, sempre houve canalhas, sempre houve políticos bandidos. Mas não em níveis tão elevados e tão articulados como vimos e presenciamos durante os anos a era PT. Foi um esquema criminoso, sofisticado e bem engendrado que quase quebrou a nação. Foram bilhões e bilhões e bilhões de reais que saíram, foram drenados de nossa nação para sustentar esquemas, para sustentar políticos, para sustentar repúblicas socialistas como Cuba, Venezuela, Bolívia e outras, até na África foi dinheiro nosso para lá. Incrível. Porto Mariel foi totalmente repaginado, enquanto o nosso porto aqui de Santos, o nosso principal porto, amíngua até hoje. E a Lava Jato estava tratando de tudo isso. E o que fazem esses canalhas do STF? Tiraram a competência e colocaram para uma esfera menor que não tem nada a ver. Aí o que é que vai fazer? O eleitoral vai passar as mãos por cima. Muitos dos casos vai fingir que não houve corrupção. Isso vai acelerar muito mais os esquemas e os atos de corrupção. Pode haver uma luz no fim do túnel com esse pacote anticrime do Moro. Pode haver uma luz no fim do túnel. O Major Olímpio, que é senador agora, já está articulando lá uma lava-jato do Supremo, o chamado lava-toga, para enquadrar, para investigar esses bandidos. É incrível, incrível. O STF, ultrapassando todos os seus limites, todas as suas atribuições, legislando quando não deve. Daqui a pouco ele vai tomar para si o executivo e vai mandar de vez no Brasil. São bandidos que estão ali em conluio com outros bandidos. Por isso que eles não querem que a Lava Jato prospere, prossiga. Porque vai atingir os amigos deles e até, se duvidar, eles próprios. O Gilmar Mendes aqui já fez flagrado em muitos vídeos aqui, áudios, com o Antônio Garotinho, com o Pezão. O Dias Toffoli, agora há pouco, já começou a se articular, querendo criminalizar todos aqueles que diferem, que lançam suas... que discordam do STF. Uma ditadura do judiciário, imposta agora, estabelecida pelo STF. Isso tem que acabar. Como é que pode 11 homens, servidores públicos pagos pelo meu dinheiro, pelo seu, pelas nossas contribuições, e fazer o que estão fazendo com a nação brasileira? Como é que pode isso? Uma nação com mais de 200 milhões, com tantos órgãos,
Forças Armadas estão aí, mas cadê as Forças Armadas que não tomam uma providência? O STF precisa acabar, precisa ser dissolvido, porque não precisamos dele. O Brasil não precisa do STF para absolutamente nada. É uma instituição cara, uma instituição pesada, que não serve para a nossa nação. Tudo que sai de lá é conspiração contra o Brasil, é punhalada, é contra o brasileiro de bem e a favor da bandidagem. É só para isso que serve, é só para isso que eu e você sustentamos o STF. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. Está mais que na hora do brasileiro se levantar para tudo, absolutamente tudo. Os caminhoneiros pararem tudo e exigirmos o fechamento, ou a saída desses sujeitos. É assim que precisa ser feito. Uma ação radical. E passarmos até por cima da Constituição, que resguarda essa instituição. Porque a partir do momento que uma instituição dessa começa a ultrapassar as suas atribuições, começa a conspirar contra até a própria Constituição e contra a própria nação brasileira, precisa ser detida, precisa ser interrompida, precisa ser barrada, precisa ser dissolvida. É isso que tem que acontecer. Então que se dane a lei, que se dane a Constituição. Eles ultrapassaram todos os limites possíveis. E até quando eles vão continuar fazendo isso? Esses desmandos, abusando da autoridade. Precisa ser feito alguma coisa. Cadê os generais do exército? Cadê as forças armadas que não cercam aquilo ali? Que não algemam todos eles e punem severamente? Se não for assim, cadê a população brasileira que para tudo e exige o impeachment, exige a retirada compulsória e a renúncia desses sujeitos, desses togados? Alguma coisa precisa ser feita. Até quando o STF vai conspirar contra a nação brasileira? Não sabemos. Então é isso. É muita desgraça. O Brasil é um país que tem tudo para dar certo. Um país que tem tudo para ser abençoado. É um país mais rico em termos naturais, em termos de riquezas naturais. Solo, agricultura, tempo, clima, minérios, mas infelizmente apodrecido, doente em sua sociedade, em sua casta política, em seu sistema, e não é de hoje. Por isso que o Brasil nunca deu certo e não vai dar por um bom tempo ainda, porque esse câncer da corrupção, da marginalidade, da bandidagem está entranhado em nossa sociedade em todos os setores, como uma metástase. E para reverter isso, vamos precisar de muitas gerações ainda. Muitas gerações. Vamos precisar não somente de políticos, mas de conscientização. E principalmente da população se conscientizando. Eu creio que já começou. Meio que timidamente ainda, mas começou. Boa parte da população já acordou para o fato de que estamos sendo gerenciados por inimigos. E que isso tem que acabar. Então é isso, pessoal. Chega de... Tá chato, falar de tudo isso, falar de todas essas mazelas, me causa uma náusea, uma coisa ruim, que eu não consigo continuar mais.
Estou aqui com 24 minutos, ainda faltam 6, não vou usar os 6 restantes, mas é isso aí, pessoal, né? O Brasil tem jeito, sim. O Brasil tem jeito, só depende de mim e de você. E você que usa as redes sociais aí, entendeu? Isso aqui é um aviso para todos os meus amigos. Se envolva, não fique inerte. Ah, porque eu uso as minhas redes sociais somente para postar arte. Sim, também. É bom. Que a arte ela é um cano de escape para fugirmos muitas vezes de toda essa mazela que nos rodeia. Mas se envolva, porque uma das coisas interessantes, um pensamento muito profundo que o pastor americano batista Martin Luther King disse, que muitas vezes o mal prevalece não porque os maus são fortes, mas porque as pessoas de bem se omitem. Então, se você tem consciência de que o Brasil precisa ser renovado e está aí calado, em cima do muro, quietinho, como se nada tivesse acontecendo, então você é cúmplice também. Porque você tem a verdade e se omite. Uma palavra muito interessante que Jesus Cristo disse na Bíblia, nos seus evangelhos, é que a quem muito se dá, muito será cobrado. Então, se você tem entendimento, você será cobrado por esse entendimento que não usou, que não externou como se deveria. Então, meta a boca no trombone, se envolva com política, assim é chato, mas se envolva. Meta o cacete nesse STF, naquela corja de canários e bandidos. Eles precisam saber que a população brasileira está indignada, não aguenta mais os desmandos dessa quadrilha. Então é isso. Acorda, povo brasileiro. Que o pouco de poder que ainda está em nossas mãos, vamos usá-lo até o final. Grande abraço aí.